Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, hoje quinta-feira, dia 24 de setembro, última quinta-feira desse nosso mês, para trazer mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir em alguns versículos que estão registrados lá no Salmo de número 19. Nós não vamos ler esse salmo todo, mas eu gostaria de fazer então aqui primeiro uma introdução, comentar algumas coisas sobre esse salmo, sobre as suas principais divisões, e depois nós vamos ler então os versículos que nós vamos olhar com uma atenção um pouquinho maior, que são os últimos versículos, do 12 até o 14. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi e nele nós encontramos algumas afirmações muito preciosas, muito importantes para nós. Nós podemos dividir esse salmo basicamente em três grandes partes. A primeira parte nós encontramos então do versículo 1 até o versículo 6. Nesses versículos, o salmista vai falando acerca da criação e daquilo que nós chamamos de revelação geral. A forma como Deus, então, se manifesta através da sua criação. Vou ler apenas o versículo 1 que diz: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos." E aí ele vai detalhando um pouco mais tudo isso, dizendo como a criação manifesta a ação de Deus, o que a criação nos conta acerca do poder, da grandeza, da majestade do nosso Deus. Mas nós entendemos, por esse texto e por outros também que a Bíblia nos traz, que a criação revela sim algumas coisas importantes sobre Deus, mas não revela tudo aquilo que é necessário que nós saibamos acerca de Deus. E é por isso então que Deus nos traz uma revelação que agora chamamos de específica ou revelação especial. E essa nós encontramos na palavra de Deus. Então a segunda parte desse salmo, o salmista fala sobre isso. E está lá então dos versículos 7 até o 10. Ou até o 11. Então o salmista vai detalhando um pouco acerca da palavra de Deus. Ele dá aqui vários nomes, Ele chama de lei de Deus, de testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor e os juízos. Então ele usa várias expressões para falar da mesma coisa, que são as palavras de Deus reveladas a nós, que encontramos hoje então na Bíblia. E ele vai destacando o quanto essas palavras de Deus são importantes na nossa vida, o quanto elas podem e devem fazer diferença nas nossas vidas, o quanto nós podemos ser afetados por elas. Nós encontramos aqui também uma série de atributos que ele traz então sobre essa palavra. Da mesma forma que ele usa vários termos para se referir à palavra de Deus, ele faz também várias menções às suas qualidades. Então ele vai dizer que essa palavra ela é perfeita, ela é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é limpo, os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Lá no versículo 10 encontramos uma afirmação muito bonita quando ele diz: "São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos." Então nós vemos aqui o salmista discorrendo sobre essas duas formas de revelação de Deus, duas formas que Deus então escolheu para se manifestar, para se revelar a nós. A revelação geral, através da criação, e a revelação específica, que é através da sua palavra. E aí, na parte final desse texto, nós encontramos uma outra afirmação muito importante do salmista, já agora olhando então para si. É uma resposta que o salmista traz diante daquelas verdades que foram apresentadas anteriormente. Aquele que conhece a Deus, aquele que percebe quem Deus é, tanto através da sua criação e a manifestação do seu poder, e de forma ainda mais importante e mais efetiva, através dessa revelação especial da palavra de Deus que chega até nós, não pode continuar da mesma maneira, não pode continuar agindo diante de Deus da mesma forma. É preciso uma mudança de postura. E aí o salmista então apresenta aqui alguns desejos diante de Deus. E eu gostaria então de destacar esses desejos que nós encontramos, especialmente ali então dos versículos 12 a 14. E agora eu gostaria de ler esses versículos. Salmo 19, dos versículos 12 a 14. Diz assim: "Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão.
as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, basicamente aqui em cada um desses 3 versículos nós encontramos um desejo expressado por Davi, que escreveu esse salmo. Primeiro, ele pede a ajuda de Deus em relação às suas falhas, em relação aos seus pecados. O pedido mesmo está na segunda parte do versículo, quando ele diz: absolve-me, então, destes erros que me são ocultos. Ele reconhece que ele não seria capaz de perceber detalhadamente tudo aquilo que desagrada a Deus na sua própria vida. Por isso ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Então absolve-me daqueles que inclusive me são ocultos. Isso nos faz lembrar de outro salmo, Salmo de número 139, quando há o pedido do salmista de que Deus sonde o seu coração, para ver então se há ali no coração algum caminho, algum desejo que desagrada a Deus, e para que Deus então possa conduzir pelo caminho que agrada a Ele. E aqui o salmista está fazendo mais ou menos o mesmo pedido: Senhor, olha, eu não sou capaz, eu sei que o meu coração é enganoso, e eu sei que eu preciso da tua ajuda, da tua ação, para que a minha vida possa então ser limpa e liberta desses erros. Esse desejo o salmista está expressando após falar dessa revelação de Deus, como nós já detalhamos, especialmente dessa revelação especial, específica de Deus, a palavra de Deus. Após reconhecer que a palavra de Deus é perfeita e ela tem essa capacidade de nos conduzir à vontade de Deus. Então ele faz esse pedido: Senhor, me absolve, me perdoa por aqueles pecados que eu tenho cometidos, mesmo aqueles que muitas vezes eu não sou capaz de identificar. E aí no versículo 13, ele apresenta mais um desejo, que é: guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Como nós precisamos ter cuidado com a arrogância, com o orgulho que podem surgir no nosso coração. Nós, seres humanos, temos uma inclinação para isso, natural. Se não tomarmos cuidado, nós somos dominados. Somos tentados a achar que nós somos melhores do que as outras pessoas, de que aquilo que nós fazemos é melhor, é mais certo, e somos tentados então a achar que somos melhores diante de Deus do que alguém. Mas precisamos ter essa mesma compreensão do salmista, de que precisamos da ajuda de Deus para que a arrogância então não nos domine, para que o nosso coração não se encha de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso senso de justiça, e assim então a gente deixa de lado aquilo que Deus tem para nós. Após fazer esse pedido, o salmista então afirma: então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. É somente tendo uma postura de humildade diante de Deus e, consequentemente, uma postura de dependência dele, reconhecendo que precisamos todos os dias desse trabalhar de Deus nas nossas vidas, desse limpar que Ele pode fazer em relação aos nossos erros, aos nossos pecados, às nossas falhas. Só assim nós podemos ter uma vida íntegra e podemos estar limpos diante de Deus. E aí chegamos no último versículo, versículo 14, que é o que eu gostaria de fazer o maior destaque e que eu acho lindíssimo, né? Quando o salmista então expressa mais um desejo. E esse desejo é: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Esse é o seu desejo? Esse é o nosso desejo? Espero que seja. Na verdade, os pedidos que o salmista faz anteriormente são simplesmente para que isso possa acontecer, para que a vida dele agrade completamente a Deus. E somente passando por aqueles passos anteriores é que isso pode acontecer. Enquanto nós caminhamos sem observar os nossos passos e sem buscar essa ajuda contínua, diária de Deus nas nossas vidas, para nos purificar, para nos mostrar os nossos erros, para corrigir a nossa vida e para nos conduzir de acordo com o seu caminho, e permitimos então que a arrogância vá tomando conta da nossa vida e vamos seguindo os nossos próprios pensamentos, a nossa vida não agrada a Deus, não tem como agradar a Deus. Mas se a cada dia nós buscamos nos aproximar mais de Deus, buscamos aprender mais sobre a sua vontade, nos submetemos mais a essa vontade, nos colocamos de uma forma mais humilde na presença dele, então nós podemos realmente viver essa expressão. E aqui o salmista mostra que a preocupação dele não era agradar as outras pessoas, não era ficar bem na foto, né? Não era aparentar algo para ninguém,
mas era ser aprovado pelo próprio Deus. É que a vida dele fosse algo agradável a Deus. E é interessante que ele usa duas expressões, né? Ele fala que as palavras da minha boca e que a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ele fala daquilo que é percebido na sua vida, aquilo que é expresso, as suas palavras, né, as palavras da sua boca, aquilo que todos veem, aquilo que fica evidenciado para o mundo. Isso deve ser agradável a Deus, ou ele queria que isso fosse agradável a Deus, mas mais do que isso, que a meditação do meu coração seja agradável na tua presença. Não adianta tentarmos aparentar uma coisa. Nós vivemos hoje num mundo de aparências, né? E ainda mais com as redes sociais, que as pessoas ficam tentando mostrar uma realidade que muitas vezes não é a realidade vivida por elas. Mas isso não adianta diante de Deus. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então, o nosso desejo deve ser de que o nosso coração seja voltado para Deus. De que a meditação do nosso coração, aquilo que nós pensamos, aquilo que está no profundo do nosso ser, possa de fato ser transformado de modo a que Deus seja louvado, Deus seja exaltado através das nossas vidas. E aí, consequentemente, as nossas palavras e as nossas ações também vão ser agradáveis a Ele. Por isso o salmista pede que Deus o purifique, o limpe dos pecados que inclusive são ocultos a Ele. Porque Ele quer que essa transformação ocorra de dentro para fora, uma transformação real, verdadeira, profunda na sua vida. E esse deve ser o nosso desejo na presença de Deus, a cada dia. De que esse poder e essa grandeza de Deus vistos em toda a criação e que os seus planos, a sua vontade expressados para nós na sua palavra façam uma diferença real e efetiva nas nossas vidas. Amém? Gostaria de orar com você neste momento pedindo isso ao nosso Deus. Nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e te agradecemos porque o Senhor nos deixa essas orientações tão preciosas na tua palavra. Realmente, ó Deus, quando nós olhamos para a tua criação, nós ficamos maravilhados ao perceber o teu poder, a tua grandeza, a tua majestade. E também quando olhamos para a tua palavra, ficamos felizes por ver todas essas orientações que nos são apresentadas e que nos mostram como devemos de fato viver. Mas reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes há coisas ainda dentro de nós, há sentimentos, há vontades, desejos que tentam nos afastar do Senhor e nos conduzir a outros caminhos e a outras direções. E queremos pedir, ó Deus, como salmista, queremos expressar o mesmo desejo que o salmista expressa aqui. De que o Senhor possa purificar as nossas vidas, ó Deus, limpar, ó Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados e, acima de tudo, nos livrar da nossa arrogância, do nosso orgulho que muitas vezes se instala no nosso coração, para que então os nossos pensamentos e as nossas palavras e as nossas ações sejam agradáveis ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós vivemos tentando agradar outras pessoas, muitas vezes vivemos tentando agradar a nós mesmos, mas somos lembrados aqui que o que importa é agradar ao Senhor. Ó Deus, que esse seja um desejo verdadeiro de cada um de nós. Eu peço que o Senhor nos ajude nisso, nos conduza nesse processo, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, então, através das nossas vidas. Tudo isso, ó Deus, eu te peço e te agradeço, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a cada dia nessa trajetória, nessa difícil trajetória de abrirmos mão de nós mesmos e olharmos para Deus e buscarmos a cada dia depender mais dele e caminhar na sua presença. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.